Homem-Aranha! Oi, gente. Igor. Não, Freud. E antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre uma coisa séria, né? A vereadora do PSOL, a Marielle Franco, foi, morta a tiros, né? Assassinada, executada, queima de arquivo. Era uma militante contra o abuso da PM e estava como delatora dos abusos da PM na intervenção no Rio, né? E seu carro foi, fuzilado, né? Então, foi um carro fuzilado que não levaram nada, né? Foi assalto, foi queima de arquivo. Não foi o primeiro líder que morre, né? De uma causa social. Mas, enfim. Agora foi algo pra gente pensar, que foi preocupante. Porque você assassinar uma líder, né? Uma militante que tem ideias contra o que está acontecendo, é bem complicado numa democracia, né, num Estado democrático de direito. Então, né, não é muito diferente de você assassinar um estudante durante a ditadura. Então, né, agora tomar uma posição se tornou uma questão de dignidade, não de defender esquerda ou direita, sim dignidade humana, né? Então, só isso. Bora pro vídeo. Hoje eu vou falar sobre O Mundo Assombrado pelos Demônios. Acho que é o vídeo que eu mais adiei no canal, porque é um fodendo livro. São 500 páginas, é quase uma enciclopédia de como o método científico funciona, de como divulgar a ciência e o pensamento cético, né? Então, já vai deixando o like do trabalho fazer aqui. O vídeo vai ser longo, mas vai valer a pena. É um livro sensacional, extraordinário. E saganistas, paga nós. Saganistas, divulga meu vídeo aí, porra, né? Então, bora pro vídeo. O mundo assombrado pelos demônios. Carl Sagan. Toda ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. No entanto, é a coisa mais preciosa. Albert Einstein. O livro, né, como a Tatiana Felgrin fala também no review que ela fez, parte do pressuposto dos Deus das Lacunas. Deus das Lacunas é uma explicação, né, pré-histórica de que coisas que a gente não compreende, né, as lacunas, são explicadas por deuses, né? Então, imagina nossos ancestrais na caverna e vem um raio. A gente não consegue compreender aquilo, a gente não é para compreender aquilo. Então a gente atribui a uma entidade superior. E o autor argumenta que ainda usamos muito desse artifício hoje em dia, né? Então, no livro, ele começa com um prefácio, os meus professores, e ele diz que os principais influenciadores do pensamento cético, do método científico, não foram sensacionais professores que eles tiveram pela vida, foram seus pais, né? Ensinaram humildade, né? O pensamento cético, né? E o ceticismo como imperativo categórico, né? Como um valor que você deve levar para si, né? Usando um pouquinho do termo kantiano, mas não qualquer ceticismo, né? Não o ceticismo radical, nem o niilismo, mas sim a dúvida metódica até onde a evidência permite. É desse tipo de dúvida que ele instiga e que ele traz como imperativo moral para todo mundo, não só para cientistas, mas para todas as pessoas. Não só para tios ranzinzas que inspeciona carros usados antes de comprar. Para tudo. O ceticismo é muito útil para um cidadão informado, né? E devia ser cultivado como imperativo. Igual a vida como valor, por exemplo. Hoje nós temos a vida como valor imperativo
e o ceticismo também deveria ser, porque ele leva ao método científico, né? Uma parte é o ceticismo e leva a outras coisas sensacionais que evitariam muitos problemas que nós temos hoje, né? Entretanto, né, ao meu ver, a vontade de alguns cientistas de poder, mesmo que futuramente, determinar todas as coisas, né, que é chamado determinismo da ciência, né, que vai em oposição ao livre-arbítrio, através do método científico, talvez seja complicado, talvez seja apenas uma vontade de potência, né? Talvez não seja possível, né, determinar tudo com um método científico. Hoje não podemos, e aí a discussão é se poderemos. Mas, enfim, talvez essa vontade e potência de determinar tudo seja uma muleta metafísica, né? Uma promessa, uma esperança que a gente, né, se ampara e esquece a vida aqui. Então, né, uma pequena crítica ao método, que eu adoro ciência, adoro divulgação científica, mas acho que essa questão do determinismo de todas as áreas da ciência poder determinar todos os fenômenos eu acho complicada, né? Então, talvez só essa vontade já seja um suicídio filosófico, né? Que eu falei no outro vídeo. E, enfim, eu acho complicado, né? Mas até discuti com o professor e ele disse que acha assim que a ciência pode determinar todas as coisas. Eu não acho não. Mas aqui tá na questão do crer, né? Porque a gente ainda não tem como saber, né? Então tem a frase do Sagan que é: eu não quero crer, eu quero saber. Então, né, eu tô um pouquinho nessa onda. E a gente não pode esquecer que a palavra teoria tem teos, de Deus. Então, a gente tem um pouquinho de fé ainda, né? Depois ele fala sobre a coisa mais preciosa, que pra mim é um dos melhores capítulos, esse, o Dragão da Minha Caragem. Ele fala da desinformação sistemática da mídia e dos meios de informação. E ele falou isso em 1990, só que a gente, se fosse ler com a perspectiva de 2018, estaria igual. Ele fala sobre um motorista que levou ele para, né, um determinado negócio de divulgação científica, e ele perguntou para o Sagan, o motorista, sobre Atlântida, sobre astrologia, sobre ufologia, pensando que todas essas coisas eram ciências, porque era o que ele tinha acesso, né, nos grandes meios de informação. E aí, né, com a popularização dessas pseudociências, temos aqui um ponto complicado. Complicado porque, ao meu ver, né, deixando claro, não tem problema você gostar de astrologia. Muito bom para flertar. Você chega no direct, olá, arroba, não sei o que, e não sei o que, de, eu sou escorpiano, nossa, então você é safado, top, né? Mas o problema é que em 1990, né, quando ele escreveu, na década de 90, 95% da população norte-americana era analfabeta científico, né? E os dados podem estar errados, mas qualquer dado que passe 90% sobre analfabetismo de alguma área é grave, né? Eu acho que no Brasil tem um dado, né, que apenas, sei lá, 4% da população é capaz de fazer hipóteses, né, coesas. Então vai na mesma linha. Então o problema não é você, sei lá, gostar da astrologia, sim, né? Você se acomodar por causa que você está sempre com essas não ciências e achar que isso é o correto, né? E não se aprofundar. Então, Carl Sagan traz exemplo do Platão, né? Já no fim de sua vida, o Ranzinza Platão, que estava decepcionado com as práticas da Grécia, né? Então isso vai ser um problema constante, mas, né, que nunca vai ser resolvido, ao meu ver. Mas a gente deve, né, não desacreditar, ao meu ver, de novo, não no ver do autor, essas práticas, né? Astrologia, ufologia, sim, tratá-las como não científica e instigar o ceticismo, né? Instigar que aquilo, né, cai no crivo da dúvida. E se mesmo assim você gostar, beleza, né? Top. Mas o analfabetismo científico pode ter uma ligação direta com essas práticas de pseudociência, né?
E aqui eu não vou entrar no mérito da psicanálise, né, que para mim vai ser mais uma prática terapêutica, né, que nem o Christian Dunker fala. E por mais que Karl Popper considere uma pseudociência, Thomas Kuhn não conheço direito, né, mas bora lá. Então, não é muito problema você usar essa pseudociência, né, como uma diversão, por exemplo. Não como ciência é problema. Mas é perigoso e temerário que o cidadão médio continue a ignorar coisas como o aquecimento global, a diminuição da camada de ozônio, a poluição do ar, o lixo radioativo, né? Então, como um político pode executar um programa nacional, né? Seja progressista, seja de desenvolvimento, se ele não conhece, né, o mínimo da ciência. Então, o autor traz isso. E até hoje está assim, ele escreveu em 95, se não me engano. O cidadão médio não sabe pouco ou ignora, né? Alguns falam que aquecimento global é uma farsa, né, da mídia, tem uns mais radicais, né? Fala que a Terra é plana, mas eu tendo a acreditar que é uma zoeira, né, que é um negócio facilmente falseável, né? Então é preocupante, né, se o cidadão médio não saber sobre coisas assim, né? Então é preciso eliminar esse Deus das lacunas e exercer um ceticismo saudável em relação a todas as coisas, segundo o autor, né? E recusar as explicações místicas, porque elas podem levar, né, a essa desinformação. Mesmo que não seja ela em si seja tão prejudicial, mas as coisas que ela pode levar é sim prejudicial. Então o autor faz essa defesa apaixonada do ceticismo e do método científico. E para ele o método científico vai ser mais importante do que as descobertas da ciência. Porque é o método que foi responsável, né, de trazer todas essas descobertas, né? Então ele fala de honestidade na ciência, ele fala de humildade, ele fala de não deixar nada ao acaso, né? Duvidar desse sentido, né? Fazer uma crítica, né, racional em todos os aspectos e duvidar até onde a evidência vai. Ele também fala no começo sobre a multidisciplinaridade, né, sobre o não sectarismo, porque não faz sentido você só estudar matemática. Uma formação consciente, cidadã, você vai ler tudo. Então ele fala que leu Aristóteles, leu Platão, né? Leu historiadores, leu antropólogos, e ele é astrobiólogo, né? Ele fazia divulgação científica. Então hoje a gente tem essa cultura de ensino médio novo, você só vai estudar o que quiser. Não, talvez isso seja uma fonte de dominação, né? Para você não refletir, né? Mascarada de uma coisa boa, uma coisa de livre-arbítrio, mas talvez não seja. Mas por esse lado, né, talvez até essa vontade de determinismo da ciência seja, né, uma ferramenta de domínio. A ciência permite que um número 100 vezes maiores de pessoas vivam em condições menos penosas. Ela, por exemplo, eu tenho muito parente que, né, tem uma sobrevida por causa de remédios. Minha mãe toma remédio para asma, né? Então a ciência propõe o dom da vida, né? Você, ao abrir mão da ciência, você não deixa só de abrir mão do seu smartphone, né? Da sua internet, você abre mão da própria capacidade de vida, né? De você dar mais anos de vida para uma pessoa com uma doença como asma, por exemplo. Então, a ciência é uma coisa muito importante. Então, por isso que é tão importante trazer o ceticismo como imperativo. Então, tem um trecho dele que ele fala, né? Uma citação direta: podemos rezar pela vítima da cólera, ou podemos dar 500 gramas de tetraciclina a cada 12 horas. Ainda há uma religião que nega a teoria microbiana e deixa os seus filhos morrerem quando eles ficam doentes. Podemos tentar a quase inútil terapia psicanalítica pela fala para pacientes esquizofrênicos, ou dar 300 mg de clezepsina. Os tratamentos científicos são centenas ou milhares de vezes mais eficazes que os alternativos. E mesmo que os alternativos pareçam funcionar, não sabemos se realmente desempenham algum papel.
Melhoras espontâneas podem ocorrer sem reza e sem psicanálise. Renunciar à ciência significa bem mais que renunciar a smartphones, internet, redes sociais. No original ele fala tocar fita CD, né? Mas eu adaptei. A ciência é um dom da vida. Então, a ciência não é só essas besteiras supérfluas. É a capacidade de alimentar uma população que vai crescendo exponencialmente. Que a gente precisa também trabalhar a ciência para lidar com essa população que cresce e não tem a distribuição de comida, por exemplo. Né? Abrir mão dessa ciência que pode fazer o mal, né? A ciência não faz mal não, os cientistas que fazem, porque eles são humanos, né? Os cientistas não estão numa redoma de vidro e é intocável e infalível. Não, é humano também que erra, né? E geralmente o cientista não tem o poder sozinho, ele está rodeado de militares ou de políticos, né? Por exemplo, no caso Manhattan. Mas mesmo assim, o cientista não é garantia que ele seja moralmente bom, né? Então, os erros da ciência são os nossos erros. A ciência é inócua por si mesma, ela é uma ferramenta que a gente tem que usar com sabedoria, né? Se a gente não usar, a gente pode provocar várias catástrofes, como a gente já fez, né? Então, enfim. Mas aí Sagan nos questiona, mas nos importamos com a verdade? Isso faz alguma diferença? A ignorância é uma bênção? E para ele não, a ignorância não vai ser uma bênção. Para Sagan é moralmente tão condenável não querer saber se uma coisa é verdade ou não, desde que ela nos dê prazer, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro desde que ele esteja na nossa mão. O que faz até um pouco de sentido, né? Você ganha lá 10 mil reais, como é que você ganhou? Ah, não importa. Aí vai ver o cara foi super antiético, corrupto, né? E impediu a fluidez da democracia. Então, não saber como as coisas acontecem também pode, né, ir nessa mesma mão. E aí, Sagan cita Nietzsche, né? Um pedacinho da genealogia da moral, né? Um trecho isolado, mas mesmo assim uma citação, né? Para ele, Nietzsche denigre o progresso ininterrupto da autodepreciação humana, provocado pela revolução científica, né? E lamenta o homem ter perdido a confiança em sua dignidade, em seu caráter único e no fato de ser insubstituível no projeto da ciência, né? Enfim. E aí depois ele fala uma coisa que Sagan concorda com as ideias de Nietzsche, né? Baseada dessa crítica a essa ideia isolada de Nietzsche, né? Que é muito melhor compreender o universo como ele é do que persistir no engano, por mais tranquilizador e satisfatório que possa parecer, né? Isso encaixa muito com as ideias de Nietzsche, né? Da muleta metafísica, de negar e ser o super-homem, né? O amor fati. Só que aqui Sagan fala no sentido determinista. Já Nietzsche fala no sentido de se redimir com as coisas ruins da vida, né? Abraçar as coisas boas e viver aqui ao máximo, né? Se redimindo com as coisas ruins, né? Usando o entretenimento da arte para fazer a vida significar. Com vontade e potência, né? Então, Nietzsche tem uma crítica à ciência, mas eu me abstenho de falar nesse vídeo. Se vocês pedirem, eu faço um vídeo sobre a visão de Nietzsche sobre a ciência, né? Pelo menos eu entendo, né? Não sou especialista de Nietzsche, só li uns 4 livros. Mas bora lá. Ele fala que depois, né, que a pseudociência quer ter o prestígio da ciência, mas sem usar o seu método. Então, por exemplo, a astrologia, né, a ufologia, quer se vender como saber científico, mas não usa um método científico. E é justamente pelo método que a ciência é respeitada e confiável. Então ele encerra, né, o capítulo dizendo que por mais enfadonha e ranzinza que pareça, é muito mais importante o método da ciência do que as descobertas, né, como eu já falei. E aí vem um capítulo que eu gosto muito, né, que é o Dragão da Minha Garagem, tem até uma página do Face, né, que é inspiração. Então imagina a situação, tem 2 caras, o Valdez Clayson e o Jacinto, né, e aí chega assim o Valdez Clayson. Qual é, Jacinto? Tem um dragão na minha garagem, viado. Aí chega assim o Jacinto, né? Todo cético, né? Porque, né? Ele é o carro Sagan, é um cidadão instruído. E aí, né? Jacinto fala: me mostra o dragão aí, viado. E aí, né? O outro: tá ali, ó. Aí o Valdez diz: porra, mas não tô vendo, porra. E aí, né? Mas ele é invisível.
E o outro responde: ah, tá, então se ela é invisível eu vou meter uma farinha no chão. E aí eu vou poder ver as pegadas dele, né? E aí o cara que disse que viu o dragão: ah, sim, é uma boa ideia, bicho, mas o dragão voa. Aí, né, o Jacinto: ah, então beleza, o dragão voa, eu vou meter um sensor infravermelho no dragão e vou detectar o calor dele e o calor do fogo dele. Aí outro: boa ideia, mas o fogo é invisível e desprovido de calor. Aí você fica: nossa, esse Valdez Cleison tá enrolando, né? Minha nossa, Valdez Cleison. Então bora borrifar tinta nele para ele ficar visível. Então, aí, né, o Valdez Cleison: boa ideia, mas é um dragão incorpóreo. E a tinta não vai, né, aderir. Porra, Valdez Cleison. Ora porra, Jacinto. Né? Então nessa pequena diálogo, ele traz a falácia ad hoc, né? Que são tipo desculpas que você traz para explicar um fenômeno, né? Então tem um dragão, mas esse dragão é invisível, é incorpóreo, não produz calor. Por que você não falou isso no começo, né? Então você usa dessa falácia, né, para deixar uma ideia com um tom de certeza, mesmo sendo uma falácia. E sobre as falácias de Carl Sagan eu já fiz um vídeo, que é o kit de detecção de mentiras, né? Que é só de um capítulo dele. Bem, e aí vem as críticas ao Carl Sagan, né? Porque ele postava esse livro no jornal, né? Cada capítulo no jornal. Igual o Machado de Assis Vazia, Dostoiévski. E aí ele recebia os feedbacks do pessoal, né? Aí tem umas cartas dele umas falas que eu destaquei. Os UFOs não existem. Acho que isso requer uma fonte de energia infinita. Tenho falado com Jesus. A ciência tornou-se a mágica que funciona. Os ufologistas são hereges que devem ser excomungados ou queimados na fogueira. Homo sapiens foi geneticamente moldado, criado a princípio para ser trabalhador, substituto empregado doméstico dos senhores do céu. Quem é realmente responsável por este planeta? Bem, né? E aí depois o Carl Sagan responde, né? No capítulo sobre a arte de detectar mentiras, que ele fala sobre falácias, né? Sobre como você pode, né, usar, né, essas coisinhas verbais para parecer que tem verdade, sendo que você não tem, você está apenas usando um artifício, né, da linguagem. E aí, né, ele fala sobre a bruxaria, é um capítulo que você fica com o estômago pesado, né, porque ele fala, né, como as bruxas morriam, né, as bruxas tomadas como hereges e como, né, essa falta de pensamento cético matou milhões de pessoas, né, no caso no final da Idade Média, né, com o Tribunal da Santa Inquisição. Né, ele descreve muito bem, né, que muitas meninas, né, eram pegas como bruxas, né, e aí, se elas argumentavam bem e diziam que não eram bruxas, elas eram consideradas bruxas porque foi o tinhoso que fez ela argumentar bem. E se ela não argumentasse, ela consentia que era bruxa. Né? Então ela era bruxa, era bruxa. E tem duas coisas, né, importantes que, por um lado, os bens que a pessoa que morria por bruxaria tinha ficava para a pessoa que denunciava e para a igreja. E as pessoas que levavam as bruxas para a igreja ganhavam recompensa. Então a vigarice e a falta de ceticismo matou muito. Né? E ele fala da maneira bem visceral como eram as torturas, né? Porque tantas mulheres morreram por essa falta desse método, desse pensamento. E aí, né, fala das falácias, já tem um vídeo, ele fala um pouco sobre materialismo. Tem um crítico da ciência que fala que assim, os cientistas são obcecados pela realidade, né, como se isso fosse um problema, e para ele não é. Ele fala sobre a leitura fria, né, que é sobre a astrologia, e como ela faz parecer que é verdade, né? Ela faz uma leitura fria. Então, na astrologia vai ter coisas como: você é amável e respeitável, mas às vezes você se retrai um pouco. Você quer ter coragem, mas às vezes você se... Então, né, você bota
frases bem generalistas, né? Que se aplicam a qualquer pessoa e você tem uma ilusão de verdade. É assim que a astrologia funciona. Isso é a leitura fria. Então, né? Em todos os signos você pode, né? Encontrar uma coisa que você tem em comum. Porque a gente é humano, né? E a gente tem vontade de ser escutado e de aparecer. E daí ele fala sobre a ciência e a espiritualidade, né? Que a ciência e a espiritualidade não precisam ser coisas opostas. Pode ser coisas complementares, né? Que a ciência é uma grande fonte de espiritualidade. Você descobrir todos os mistérios do universo a partir do método seguro e como o universo funciona é uma fonte de espiritualidade muito grande. Então você descobrir que no universo tem carbono e em você tem carbono. E como é que esse carbono se transformou em você? É uma fonte de espiritualidade muito grande, né? E a palavra espírito, né, significa respirar ou soprar, né? E a gente respira ar, que é matéria. Então pode ter essa interpretação, né, que a ciência pode sim ser uma fonte de espiritualidade. E ele fala sobre o casamento de ceticismo e admiração, né, que faz um bom cientista, que eu acho sensacional essa parte. E também ele fala que não existe perguntas imbecis, né? E aí me lembrou um livro do Hawking, né, sobre uma breve história sobre o tempo, né, que faleceu agora, né, um dos maiores cientistas vivos, né, um dos maiores cientistas da humanidade. E ele responde a pergunta se é possível viajar no tempo, só que de maneira séria, porque não existem perguntas imbecis. Ele responde na moralzinha, né? É possível por isso, por isso, por isso. Mantenha cético. Não existem perguntas imbecis. E aí ele fala de vários cientistas e divulgadores científicos que inspiraram ele, como Arthur C. Clarke, né, de 2001 Odisseia no Espaço, o Gamow, o Haldane, né, o Kip Thorne, o Feynman, o Dawkins, né, do gênio egoísta, o Hoffman, né? E para encerrar, ele fala sobre a estigmatização dos nerds, né? O estigma é uma marca física ou metafórica de vergonha, né? Goffman fala um pouco, né? E que o fato de ser nerd você era um pouco menos humano, né? E os nerds, não sei o que, você é nerd, eu vou me juntar com as popularzinhas, né? E que o Maxwell, né? O cara que juntou do eletromagnetismo, né? Com a parte magnética, era um nerd, né? E a gente só estamos conseguindo aqui, né? Fazer esse vídeo por causa dele, né? Porque ele conseguiu, né? Unificar. E daí a gente conseguiu, né? Dominar a ciência para esse bem comum que é a internet, né? E os sinais, enfim. E, né? Então, hoje ainda bem o estereótipo de nerd não existe muito. Existe um pouco. Se você estudar demais, né? Seus colegas falam, não sei o que, você estuda demais, bpp. Então, né? Isso não é legal. Isso é contra o espírito científico. E no final ele fala que onde há dúvida, há liberdade. Bem, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Essa obra magnífica de Carl Sagan, uma obra pra vida. Indico fortemente. Tem vários vídeos sobre ele, né? Eu quis trazer uma visão minha aqui, né? Do que eu achei legal. Foi um vídeo grande, mas espero que você tenha assistido e gostado. Que eu conto a história da maneira que não fica muito chato. É isso aí, deu muito trabalho. E saganistas, né? Paga nós. Divulga meu vídeo aí, por favor. Bota fixo assim. Enfim, se você assistiu até aqui e esse é o primeiro vídeo, deixa um like, se inscreve, né? Sempre que sair vídeo, você clica no sininho e aparece no seu celular que sai o vídeo, você pode assistir quando você quiser, né? E me siga nas redes sociais pra, né? Eu leio muita coisa, aí eu posto fotos, né, do que eu tô lendo e tudo mais. Futuramente acho que eu vou fazer, né, um quiz, né, para mandar perguntas no direct ou nos comentários, né, no Twitter também. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui, se você assistiu. E tchau. Busquem conhecimento.